com questões da disciplina de cirurgia geral. Hoje a gente vai focar em você que vai fazer prova em Minas Gerais e vamos ter aqui uma conversa sobre um dos principais assuntos que caem nas provas de residência médica, inclusive também um dos principais assuntos que a gente vê aí no seu dia a dia como médico, como plantonista, que é a hemorragia digestiva alta. Vamos começar com essa questão que caiu na Santa Casa de Misericórdia no ano de 2023, na prova de acesso direto, que perguntava já de cara a alternativa em que apresenta corretamente as 3 principais causas de hemorragia digestiva alta. Para a gente responder essa questão, vamos relembrar alguns conceitos sobre hemorragia digestiva alta. Primeiro, lembra que ela é a mais comum, então dos sangramentos gastrointestinais, 60%, na verdade mais de 60%, são originados do trato gastrointestinal alto. Então, a grande maioria é uma hemorragia digestiva alta. Então, por isso que o paciente que se apresenta com sangramento gastrointestinal, você deve, de cara, logo de primeira, excluir se essa causa não é por um sangramento mais alto, já que é a grande maioria. As causas de hemorragia digestiva baixa são aí de 30% a 40%. E esse percentualzinho aí de variação, você pode pensar que não completa os 100%, porque existe um percentual aí de até 10% de sangramento que a gente não consegue identificar de onde é essa origem. Lembra que o conceito de hemorragia digestiva alta, esse nome alta quer dizer que é uma hemorragia proximal. Proximal quer dizer que está acima do ligamento de Treitz, que é esse ligamentozinho aqui que a gente tem na figura, que é justamente o ligamento que está ali no final daquela porção do adenal. E a hemorragia digestiva alta, a gente tem que lembrar dela desde os sangramentos mais leves até sangramentos importantes, com choque, inclusive com choque aí de graus mais avançados. Choque grau 3, choque grau 4. Então, a apresentação clínica pode ser variada. E é interessante que na hemorragia digestiva baixa é uma das doenças na medicina que a gente vai se preocupar de cara logo em tentar tratar esse paciente. Então, a gente estabiliza, a gente trata. A gente tem até uma noção ali de etiologia, mas aqui a etiologia do sangramento não é o primordial. O primordial é você dar o primeiro suporte a esse paciente na tentativa de reduzir a morbimortalidade desse quadro. Seguindo alguns conceitos, lembra que a hematêmese em si, esse nome hematêmese, ela geralmente é originado do trato gastrointestinal proximal e hematêmese é um sangue vivo ou é um sangramento em borra de café, se for um sangramento mais antigo. Então, o nome hematêmese, teoricamente, é quando o paciente vomita sangue ou vomitou e saiu sangue ali pela via oral. Pode ser em sangue vivo ou em borra de café se for algo mais antigo. Já a melena, o conceito melena te faz lembrar daquelas fezes enegrecidas, aquelas fezes fétidas e também sugere um sangramento mais alto, que é quando esse sangue ele passa ali pelo aquele trato gastrointestinal, então ele chega ali mais enegrecido. E cerca de 90% da melena é de um sangramento intestinal mais alto. Mas lembra que tanto hematêmese quanto melena, ela pode se originar em qualquer lugar do trânsito gastrointestinal, principalmente a melena. Se a melena se o paciente, na verdade, tiver um trânsito intestinal muito lento, e se seu sangramento for mais baixo, ele pode sim se apresentar como melena. Então, não é a totalidade. Veja, nas questões de residência médica, você tem que lembrar que melena não é sinônimo 100% de sangramento intestinal alto. Também pode ser causa de sangramento intestinal baixo se tiver um trânsito gastrointestinal mais lento. E lembrar também da hematoquesia. Ao contrário da melena, a hematoquesia a gente tem um sangue vermelho vivo e esse sangue vermelho vivo pode ou não ser misturado às fezes. Geralmente, a hematoquesia está associada a sangramento anal, sangramento retal, sangramento colônico ou até um sangramento mais proximal, se for de grande monta. Então, você tem um sangramento mais alto, mas é um sangramento muito importante, é muito sangue.
O sangue é cartático, então aquele sangue ele vai acelerar seu trânsito gastrointestinal. Aquele sangue ele vai passar rápido ali por todo o seu colo, por todo o seu trato gastrointestinal e vai acabar se apresentando como uma hematoquesia, mesmo tendo uma origem mais alta. E o que a gente tem para tentar diferenciar entre esses sangramentos altos e baixos, clinicamente, é a passagem da sonda nasogástrica e isso é questão de prova. Se você passa uma sonda nasogástrica e essa sonda nasogástrica vem com bile e não vem sangue, então muito provavelmente o sangramento está ali abaixo dessa porção da papila duodenal, porque veio bile e não veio sangue. Então a sonda nasogástrica ela é uma aliada para você, na hora ali do sangramento, durante a passagem, você tentar identificar se aquele sangramento é alto ou não. E agora as principais etiologias. Lembra que a hemorragia digestiva alta ela vai basicamente se diferenciar em dois grandes grupos. O primeiro são sangramentos não varicosos e o segundo são sangramentos varicosos, na grande maioria relacionados com a hipertensão portal. Então, dos sangramentos não varicosos, que não têm relação com hipertensão portal, a gente tem que lembrar que são a grande maioria. Até 80% desses sangramentos vão ser de causas não varicosas. E o protótipo aí desse sangramento é a boa e velha úlcera gástrica ou úlcera duodenal. Lembra que um detalhe aqui é que essas úlceras gástricas, na grande maioria das vezes, elas não são apenas úlceras pépticas. Elas podem já ser aí um carcinoma e por isso nessas úlceras, mesmo sangrantes, mesmo gástricas, você tem indicação de fazer biópsia para excluir malignidade, porque na verdade pode ser um câncer de estômago ulcerado que está levando a um sangramento. Das outras etiologias, vamos lembrar de gastrite, duodenite, esofagite, lesão de malorivais, malformação arteriovenosa e tumor. Já no outro grupo, nos sangramentos que são relacionados à hipertensão portal, a gente tem a grande maioria, mais de 90%, com varizes esôfago-gástricas. Varizes podem ser combinadas, mas podem ser varizes esofágicas isoladas, a varizes gástricas isoladas. Mas lembra que a grande maioria relacionada à hipertensão portal são as varizes esôfago-gástricas. Também temos a gastropatia por hipertensão portal e te falei das varizes gástricas isoladas, mas elas são raras. Em relação ao exame diagnóstico, a gente sabe que chegou ali endoscopia digestiva alta. Essa endoscopia digestiva alta ela é descrita como precoce, mas esse precoce é dentro das 24 horas. Algumas fontes recomendam 12 a 24 horas, mas na verdade o que se sabe é que não existe nenhuma superioridade, não existe nenhuma vantagem de você chegar e fazer essa endoscopia nas primeiras 6 horas ou até as primeiras 12 horas. Então, a vantagem é que a endoscopia digestiva alta, além de você diagnosticar esse sangramento, você está vendo de onde é esse sangramento, você está vendo aquela úlcera, ela também é terapêutica, porque você pode chegar e tratar, fazer uma ligadura, fazer uma escleroterapia. E o detalhe que falei logo no comecinho da nossa conversa, como a grande maioria dos sangramentos gastrointestinais são de origem alta, mesmo que o paciente se apresente ali com um sangramento baixo, se apresente ali com hematêmese, ou na verdade com hematoquesia, não tem uma melena ali muito clara. O primeiro exame a ser realizado é a endoscopia digestiva alta para excluir se não é um sangramento proximal. Outras coisas, outras ferramentas que a gente pode utilizar no diagnóstico é a angiografia, é um exame mais invasivo, mas você consegue detectar o sangramento, você vê aquele vasinho ali que está sangrando e você também pode ser terapêutico, esse procedimento também pode ser terapêutico porque você pode embolizar esse vaso que está sangrando. A desvantagem é que é um exame invasivo, usa contraste e nem todos os pacientes têm essa indicação. Também vamos lembrar da videocápsula endoscópica, em que o paciente ingere essa videocápsula e ela passa por todo o seu trânsito gastrointestinal, tirando fotos ali para que você consiga ver. Ele é excelente em casos de sangramento de origem obscura, ou seja, você sabe que o paciente está sangrando, mas você fez uma
endoscopia digestiva alta, não viu sangramento, você fez a colonoscopia, não viu sangramento, você continua ali com aquele paciente sangrando. Então, ela é muito bom nesses casos de origem obscura, principalmente quando tem algum sangramento ali naquela região mais de delgado, ali naquela meiota do intestino, que nem a endoscopia nem a colonoscopia conseguem ver com muita precisão. Outra sugestão também, principalmente nesses casos obscuros, é você fazer uma enterografia, ou seja, uma tomografia computadorizada dessa região intestinal, e também temos a endoscopia com duplo balão. O que vem caindo aí nas provas mais recentes é você lembrar da angiotomografia. Ela é tão boa quanto a angiografia, mas ela não é invasiva porque é uma tomografia. E a angiotomografia ela é excelente porque ela consegue detectar taxas de sangramentos muito baixas, como, por exemplo, um fluxo de sangramento aí cerca de 0,3 ml por minuto. Qual é a desvantagem? Que se o paciente já tiver sangrado, ou seja, se o paciente naquele momento não estiver sangrando, você não vai ver, e ao contrário da angiografia, você não consegue tratar, porque a tomografia você não consegue, por exemplo, embolizar esse vaso. Também nesse mesmo raciocínio a gente tem a cintilografia com as hemácias marcadas. Também é excelente nesses quadros de sangramento de origem obscura, você não está detectando sangramento, e ela é mais sensível ainda do que a angiotomografia, porque a gente consegue diagnosticar com fluxos baixinhos, tão baixos quanto 0,04 ml por minuto. E, igualmente, a sua angiotomografia tem a desvantagem de não ser terapêutica e que se o paciente já não estiver mais sangrando, você também não vai identificar. Então, voltando para a nossa questão, eu te perguntava a alternativa correta das 3 causas de hemorragia digestiva alta, e aí ficou fácil depois que eu te mostrei aquela tabelinha. O nosso gabarito está aqui na letra C, que fala de angiodisplasia, úlcera péptica gastrointestinal e neoplasia de estômago. Lembra que a úlcera péptica gastroduodenal é a principal aí nesse grupo de doenças que não tem a ver com hipertensão portal. Divertículo de Meckel não é causa de hemorragia digestiva alta, lembra que o divertículo de Meckel está lá no ilhozinho distal. Letra B também fala de divertículo de Meckel e letra D também. Então, só se você soubesse, né, na verdade, se você apenas soubesse o que é um divertículo de Meckel, você já gabaritaria a questão. Outra questão que caiu na Feluma 2023, na prova de acesso direto, trouxe um paciente que já tem história conhecida de hipertensão portal, de etiologia esquistossomósica e tem varizes de esôfago de grande calibre. Apresenta-se com um novo episódio de hemorragia digestiva alta, tem uma repercussão hemodinâmica grave, mas com estabilização clínica rápida e adequada. Em relação às principais causas da hemorragia digestiva alta, ele te pergunta qual é a alternativa correta. Então, para a gente discutir, vamos relembrar o manejo inicial do paciente com hemorragia digestiva alta. Lembra que a maior causa de mortalidade desses sangramentos é a falência orgânica, ou seja, esse paciente ele choca. Ele sangra tanto que a gente tem uma hipovolemia e a gente tem choque. E esse choque, claro, que a gente vai ter uma hipoperfusão tecidual. Então, a morbimortalidade está relacionada à falência orgânica, que está relacionada com a inadequada perfusão, já que esse paciente está chocado. Então, o que a gente precisa fazer de cara? O que a gente precisa fazer de imediato? Reverter essa grande questão, já que a gente não quer aumentar a mortalidade desse paciente. Então, o que eu preciso é manter a perfusão tecidual. E eu consigo isso através de uma boa reexpansão volêmica, uma boa ressuscitação volêmica. Então, nesses pacientes, a primeira coisa que você tem que se lembrar é do bom e velho ABCDE. Então, chegou ali aquele paciente que está chocado, sangramento importante, e tem que lembrar de via aérea. Inclusive, alguns pacientes têm um sangramento tão importante que você vai precisar garantir a via aérea desse paciente e, às vezes, inclusive, precisando entubar um paciente desse. Porque sempre a via aérea vai ser prioridade, lembrando do protocolo do ATLS que a gente também utiliza aqui nesses pacientes.
Então, via aérea, esses pacientes também vão precisar de suplementação com oxigênio e principalmente ressuscitação volêmica. Então, o que você vai buscar nesse seu paciente, tanto ali no seu plantão quanto na sua prova, é questão de hemorragia digestiva alta. O que você vai olhar de cara é a hemodinâmica no paciente. Esse paciente, ele está chocado, esse paciente, ele está bem, como é que está essa hemodinâmica? Se ele tem um sangramento volumoso, se ele tem um choque grau 3 ou um choque grau 4, ou seja, esse paciente está hipotenso, tem hipoperfusão, você já vai indicar o protocolo de transfusão maciça. Lembra que esse protocolo de transfusão maciça é porque a gente sabe que fazer só cristalóide, encharcar esse paciente de cristalóide, já não é mais o caminho. Então, você faz uma expansão pequena com cristalóide, com ringue lactato, com soro fisiológico e depois você vai fazer uma hemotransfusão. E essa hemotransfusão, lembra que é proporcional de concentrado de hemácia, plasma e concentrado de plaquetas na proporção de 1 para 1 para 1. E o que é esse paciente que tem um sangramento grave, que tem uma hemorragia maciça? Lembra que são os pacientes que eles vão precisar de mais de 3 unidades concentradas de hemácia em 1 hora, ou pacientes que em 24 horas chegam aí a necessitar de 10 unidades de concentrado de hemácia. Então, a hemotransfusão é importante. São esses pacientes que a gente diz que tem uma hemorragia maciça. E no caso de hemotransfusão, sem o paciente estar ali chocado. Chegou um paciente, hemorragia digestiva alta, tá bem, você fez ali a expansão volêmica, não precisa de fazer protocolo de transfusão maciça, mas ele está ali com hemoglobina de 7, né, com hemoglobina de 8, você precisa transfundir ou não. Então, nesse cenário, você precisa transfundir concentrado de hemácias se o paciente tem hemoglobina abaixo de 7. Cuidado, pacientes cardiopatas, pacientes mais debilitados, você precisa ser um pouco mais agressivo e fazer concentrado de hemácia no paciente com hemoglobina ali cerca de 9. Mas na grande maioria dos pacientes só precisa transfundir uma hemoglobina abaixo de 7. Também nesse sentido, você só precisa fazer plaquetas com uma plaquetopenia abaixo de 50 mil e você só precisa fazer plasma se o paciente tiver algum tipo de coagulopatia. Em relação à farmacoterapia, então ali você recebeu o paciente, você já fez a expansão volêmica, você já definiu se precisa de algum tipo de hemotransfusão e agora você vai pensar em farmacoterapia. Todos os pacientes que chegam lá na emergência com sangramento ativo, eles devem receber inibidor de bomba de próton em dose alta. Fato. Lembra que na verdade, quase mais de 60% dos pacientes com sangramento que não são associados com hipertensão portal, a etiologia é de doença péptica, né, de úlceras pépticas. Então, o paciente chegou com sangramento ativo, principalmente com sangramento mais grave, você tem que fazer IBP. Ah, mas aí ele é cirrótico, a gente acha que é varizes, mas mesmo você achando, esse paciente tem indicação de fazer IBP. Porque não é só porque, na verdade, ele tem varizes esofagogástricas, que necessariamente aquele sangramento é pela varize. Ele pode ter varizes, mas ele pode ter uma úlcera sangrante. Então, as literaturas mais recentes, elas recomendam fazer uso de IBP. Não vai fazer nenhum mal para o paciente, e se por acaso você fez a endoscopia ali e viu que não era nada do seroso péptico, que era realmente varize, você não precisa fazer mais, mas só uma dose. E nesses pacientes que você tem suspeita de varize esofagogástrica, paciente que tem varize que tem história de cirrose, além do IBP, você precisa fazer algum medicamento para tentar melhorar aquela pressão portal. Porque, veja, se aquele paciente está sangrando porque aquela pressão na região portal está muito alta, eu posso fazer um vasoconstritor esplâncnico para tentar reduzir aquela pressão portal. Se eu reduzo aquela pressão portal, eu teoricamente estou resolvendo esse problema da hipertensão portal e quando o paciente for resolver lá na endoscopia, fazer uma escleroterapia, fazer uma ligadura, eu vou reduzir chance de sangramento. Então, é indicado você fazer uma somatostatina, ou seja, um análogo ou uma octreotide, na verdade,
que é o análogo da somatostatina, ou a terlipressina. É autorizado você fazer nesses casos. E lembra, se o paciente tem cirrose, principalmente se ele tem ascite, você precisa se preocupar com profilaxia de PBE. Então, nesses pacientes, você tem indicação de fazer antibiótico, tanto para prevenir a peritonite bacteriana espontânea, quanto para evitar a infecção secundária e para evitar ressangramento. Então, o antibiótico nesses pacientes já é provado que ele também reduz taxa de sangramento. Geralmente, a gente usa norfloxacina, pode utilizar também aí uma cefalosporina de terceira geração. Em relação a outro tratamento, em relação aqui à endoscopia digestiva, como eu falei, nas primeiras 24 horas, algumas fontes vão falar nas primeiras 12 horas, mas é o padrão ouro, leva para endoscopia, a grande maioria dos pacientes vão ser resolvidos com um tratamento endoscópico. Se tem ali algum tipo de ressangramento e essa endoscopia digestiva ela está disponível, você pode repetir a endoscopia digestiva alta. Mas se por acaso, poxa, foi ali 2 vezes para endoscopia, fez 2 ligaduras, não está resolvendo, aí você pode pensar em outros tipos de terapêutica. Lembra do balão? O balão de Blackmore, na verdade, é como se você estivesse tamponando essas varizes esofágicas. Ele é um balão que pega ali final de esôfago, pega estômago, você insufla, é como se ele estivesse colocando o dedinho ali naquela varizes. Por isso que é temporário, é só por enquanto você vai pensar em ali alguma outra solução, vai ver se um tipo está disponível ou algo parecido. Então, o balão ele é refratário quando você não tem algo melhor ali disponível no momento. Lembra que o balão, por ser algo que está insuflado no seu esôfago, tem risco de perfuração esofágica. Então, você não pode deixar muito tempo. O ideal é que em 12 e 24 horas você retire esse balão. Lembra que o TIPS nada mais é do que você tentar reduzir essa pressão no sistema porta. Se você reduz, você melhora esse sangramento. Então, acompanha aqui comigo nessa figura de baixo, que tem aqui a zona de veia porta. Essa zona aqui está com alta pressão. E você vai comunicar essa zona de alta pressão do sistema porta com a zona de baixa pressão do sistema venoso central. Então, quando você faz esse shunt de um ramo da veia porta com a sua veia hepática, você vai estar favorecendo aí esse gradiente de alta pressão para baixa pressão, reduzindo a pressão portal e melhorando o sangramento. E em último caso, você vai para a cirurgia. Então, a cirurgia é só para sangramento refratário, sangramento recorrente, ou quando você não tem o TIPS disponível. Lembra só de um detalhe que tem algumas literaturas, algumas bancas, e aí por isso você precisa conhecer a banca que você vai prestar residência médica, que ele já recomenda, fez endoscopia, não resolveu, já vai para o TIPS. Então, se ligar nesses protocolos de cada serviço. Lembra também que às vezes cai em prova que a maioria dos pacientes com úlceras pépticas hemorrágicas cessam o sangramento espontaneamente. Então, chega ali, a grande maioria chega com sangramento, quando você vai fazer endoscopia, tem lá uma úlcera que não está mais sangrando e às vezes você não precisa nem fazer mais nada naquele momento. Mas existem pacientes, como falei, que ele pode chegar com uma hemorragia maciça e você precisar ficar de olho nesse paciente. Então, voltando para a questão, te pergunta qual é a alternativa correta. Letra A diz que nos pacientes com cirrose hepática e varizes por hipertensão portal, deve-se manter a hemoglobina acima de 12. Não, a gente viu que geralmente é acima de 7 e em casos especiais, como por exemplo cardiopatas, que já tem ali um baixo débito, é bom deixar em torno de 9. Letra B. A endoscopia digestiva alta terapêutica deve ser feita imediatamente, pois evita os ressangramentos nas primeiras 24 horas. Não, endoscopia digestiva alta imediatamente, nas primeiras 6 horas, nas primeiras 12 horas, não tem nenhum desfecho aí a longo prazo de vantagem em relação à endoscopia nas primeiras 24 horas. Então, não. Letra C. Cerca de 80% das hemorragias digestiva alta de origem não varicosa cessam espontaneamente o sangramento a despeito do início do tratamento.
foi o que a gente comentou. Às vezes é uma lesão ulcerosa, ulcerada péptica ali, que sangrou e quando você viu, já parou de sangrar. E letra D, a hemorragia digestiva alta de origem não varicosa é causada principalmente por lesão aguda de mucosa gastroduodenal e tumores gástricos. Geralmente a gente tem aí como principal etiologia não varicosa a doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Então, melhor gabarito, letra C.